aqui para mais um vídeo no canal tão aguardado e esperado por mim fazer de novo um vídeo. E confesso que fiquei um tempo sem vir aqui, eu tava bem atarefada, tava trabalhando. Agora também, gente, falta o quê? Ai, Jesus, 17 dias pra prova da OAB. Enfim, fiquei um tempo aí trabalhando e não tinha como estar gravando vídeo pra vocês. Também não tinha como conciliar a parte que eu chegava de noite pra estudar, então, né? Por mais que eu estou gravando vídeo agora à noite, testando aí a iluminação, amém. Agora eu vou começar a gravar vídeos também com um cenário um pouco mais claro durante o dia. Realmente peço desculpas, mas eu não tenho tanto seguidor pra desapontar, então eu sei que vocês ficaram um pouquinho com saudade de mim. Mas espero estar fazendo sempre vídeos. O vídeo que eu escolhi fazer hoje, o tema, é mais uma conversa agradável sobre faculdade, sobre TCC, sobre a OAB, um pouco das minhas impressões do curso em relação a mim, tá? Então espero que você goste do assunto, espero que você curta o assunto. E assim, deixa seu like, deixa seu joia, né? Que é importante isso, se inscreva, compartilha, ativa o sininho, tá? Então, é isso aí. Senta aí, pega sua pipoquinha, pega seu chocolate com leite, porque o vídeo é um pouco longo. Eu terminei a faculdade agora em 2018, dezembro de 2018. Minha colação de grau foi em fevereiro de 2019. Eu fiz os 10 semestres de curso de Direito. Estou enfrentando como que eu posso dizer, uma realidade que eu não me antecipei. Eu achava que eu ia passar na OAB de primeira, assim, e tudo ia se resolver na minha vida, quando na verdade eu deveria ter me preparado para passar, e não apenas achado que eu ia passar de primeira, assim, porque Deus ia fazer alguma coisa cair do céu ali na minha mente na hora. Por que você tá falando isso? Você não estudava? Eu estudava assistindo Netflix. Gente, sério. Eu estudava, fazia o resumo bem mecânico e colocava lá Netflix na hora que eu tava estudando. E, gente, sério, isso é o cúmulo. Porque eu acreditei que eu poderia fazer isso. E na verdade você pode ser um gênio, pode fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Mas não adianta você querer focar o seu cérebro pra aprender um conteúdo, pra insistir naquele conteúdo, e ao mesmo tempo você tá ali prestando atenção no que o seu personagem favorito tá falando, no que tá passando, a trama do que tá acontecendo. E comigo era assim. Inclusive minha mãe, ela sempre falava assim pra mim: eu quero ver o que você vai conseguir aprender, porque você não tá estudando, você tá fingindo que tá estudando. Assistir Netflix, desliga isso, vai estudar. Eu, mas tô estudando. E então veio a minha primeira reprovação, ainda na faculdade, nono semestre. Aí eu decidi que eu não ia fazer a próxima edição, eu ia me dedicar à apresentação do meu TCC. Diferente dos meus colegas, eu apresentei o TCC no 10º semestre e não no nono, porque eu perdi o prazo para envio da última etapa. Simples assim, né? Dor de cabeça que poderia ter sido evitada se eu tivesse me planejado. Então, muitas das coisas que eu acreditava na faculdade que eu poderia dar conta, eu não dei por conta de falta de planejamento, de ter uma estratégia. Então, hoje, assim, eu tento bater um papo de amiga com vocês pra não acontecer isso também com você. Óbvio que muitas pessoas trabalham e estudam e tem a família, tem filhos, marido pra cuidar. Só que você precisa se planejar. Se você tá fazendo faculdade, se você quer fazer faculdade ou qualquer outro curso ou alguma coisa que demande seu tempo, você precisa impor limites.
né? Olha, eu tenho um limite para tal coisa, por exemplo, se eu tivesse imposto o limite e seguido, porque eu impus na verdade, se eu tivesse seguido, falando, não, Netflix será só no final de semana e durante a semana o tempo que eu tenho eu vou estudar, ou então a Netflix é apenas um episódio e depois eu vou estudar, e esse episódio será na hora do meu almoço, eu teria talvez conseguido alcançar melhor o meu objetivo. Para a segunda tentativa, agora já em 2019, eu estudei mais focada, tanto que eu notei um rendimento melhor do aprendizado, só que também não deu certo, não foi dessa vez. E ali caiu a minha ficha de que, muito embora haja muitas pessoas passando sim de primeira, essas pessoas tiveram um preparo desde lá do início, coisa que eu não me preparei. Sempre consegui pegar bem as explicações, sempre tive notas boas, sempre fui uma aluna regular. Nunca fui assim excelente, eu não me considero excelente, eu sempre fui dedicada. Porém, se eu tivesse me preparado melhor, se eu tivesse ali realmente sentado e estudado como eu faço hoje, talvez eu tivesse um rendimento muito melhor na primeira tentativa. Então eu tenho acompanhado também algumas amigas que têm um preparo até melhor do que o meu, e a ansiedade acabou vencendo. Então, para você que está fazendo faculdade e vai apresentar o TCC, a ansiedade ela é um pouco diferente da ansiedade de quem está prestando a OAB. Por quê? Na OAB você não vai ter que lidar com um público, você não vai ter que falar, você não vai ter que praticar sua oralidade, né? E, nossa, chega até um fundo triste. Porque é isso mesmo, gente. A OAB vem pra te levar pro fundo do poço, no seu emocional. Melhor a gente mudar, né? Mas mesmo assim ainda tá... Enfim, pra continuar. A OAB me desestabilizou de uma forma que eu achei que seria o TCC que me desestabilizaria. Porém, em minha apresentação... eu me senti tão tranquila, tão em paz ali, tão serena, tão segura do que eu tava fazendo, que não, sabe, eu quase que eu contei, I believe I can fly, porque eu tava muito segura. Nas minhas tentativas da OAB, que foram 2 até agora, de provas realizadas, eu não me senti tão confiante, eu não me senti assim, segura, eu me sentia confiante, não segura. E isso acabou que nessa tentativa agora, eu não tô estudando muito, infelizmente. Comecei a estudar agora, praticamente um mês antes da prova, revisando. E assim, a minha revisão é pautada em quê? Em questões. Então eu meio que vou destrinchando a questão ali, escrevo, procuro o que é lá no artigo, na lei. Não tô tentando adivinhar a resposta, simplesmente eu tô indo lá e como se fosse um trabalho de pesquisa, né? E eu tenho tentado absorver o porquê que é, o porquê que não é, porque as provas do OAB, a banca FGV, ela pauta muito no estudo do caso, ou seja, ela dá um caso concreto para você e ela quer que você responda a partir dos conhecimentos específicos da lei e algumas coisas da jurisprudência, né, súmulas. Ele quer saber se você tem o domínio da lei. Só que assim, gente, são 80 questões. 80 questões de uma infinidade de matéria, de conteúdo, né? São ao todo de 15 a 17 matérias, eu não lembro agora, que realmente eu tô assim, bem triste com isso, então eu não tô nem pensando muito mais, porque eu não tô estudando todas elas, eu tô estudando as matérias mais específicas de uma forma mais estratégica, a fim de angariar aí pelo menos 41. Mas enfim, quem não pode com muito se contenta com pouco, né? Mas tudo bem. Então, é uma infinidade de matéria, assim, você tem que adivinhar o que vai cair. Então tem as probabilidades, as estatísticas, você vai lá, você pesquisa o que é passível de cair, o que mais é recorrente, de cair nessas provas, e tenta estudar por aquilo. É o que eu estou fazendo. Então agora dia 20 de outubro tem
30ª edição da OAB. Não sabemos, eu principalmente, se vai haver realmente alguma alteração na matriz ali dos editais, porque tem, igual eu falei, tem ao todo 15 ou 17 matérias. Então, algumas pessoas, alguns blogs dos quais eu sigo já tá falando assim, olha, vai entrar mais 2 matérias, é passível de entrar mais algumas matérias. Então, assim, serão mais matérias para estudar. Então, se já tá difícil passar agora, né? Então, eu não tô me preocupando com isso, tá? Deus sabe. Mas eu vou tentar dar o meu melhor. Tentar não, eu vou dar o meu melhor nessa edição. E se não passar, a gente parte pra 31ª, né? Então, eu consegui desencanar daquela questão, meu Deus, todo mundo passando e eu não. Então eu comecei a me focar naqueles que não estão passando junto comigo. Não por uma questão de me sentir melhor, mas por uma questão de ajuda, né? Eu tenho amigas as quais a gente compartilha muito as ideias, os medos, as frustrações da prova, porque você vai para a prova de um jeito, você faz a prova de outro e sai de outro completamente diferente. Tanto que as 2 vezes que eu fiz a prova, meu marido que corrigiu pra mim o gabarito. Eu falei, se for alguma coisa menos de 40, nem me conta, né? Porque você fica tenso, você fica nervoso. A primeira vez que eu fiz, o ano passado, eu saí da prova e fui direto pro cinema, porque eu não queria nem lembrar de OAB, entendeu? Não é um bicho de 7 cabeças para alguns, e para outros Cerberus, sei lá, aquele cão guardião do inferno, de tão terrível que é. Porém, tem como passar? Tem como passar. Senta a bunda na cadeira e estude, não é mesmo? Bom, gente, o que eu tinha pra falar a respeito da faculdade e da OAB e dessas questões assim de ansiedade, né, de algumas dicas que eu posso dar são essas. Se você tá agora no primeiro ano, nos primeiros semestres ali, estude, mas estude muito, assim, senta, pega os conceitos, pega a parte principiológica, porque aquilo é vida, entendeu? Pega água, oxigênio e parte principiológica, porque são os elementos básicos da vida, né, principalmente pro direito. Enfim, são questões assim que no começo eu não prestei muita atenção, então eu senti muita dificuldade depois na parte de aplicação, né? Aplicabilidade da lei em si. Porque não basta só a lei, tem os princípios que norteiam. O princípio serve para quê? Para nortear. Então, presta atenção nos princípios. Outra coisa é você dedicar um tempo exclusivo para você revisar aquilo que você já estudou. Então, revisa no dia posterior aos estudos, ou se o seu professor ele disponibiliza as matérias, ou se você tem um livro que você pode ler antes da aula para você já ir se familiarizando com o assunto. Você pode usar as aulas como uma revisão, até porque o professor ele não vai conseguir esgotar tudo que ele precisa esgotar da matéria, óbvio, principalmente se for direito civil, a parte dos contratos, que aquilo, misericórdia, né? Enfim, outra dica que eu posso dar, assim, super valiosa, não deixe para estudar de última hora na prova, sabe? Tipo, às vezes eu estudava na semana, tinha gente que estudava na hora da prova. Carol, amiga, você. Bom, enfim. Então, estude com antecedência, revise, faça questões. Porque por mais que alguns professores não usam questões de bancas, né, eles formulem as próprias questões das provas, tem professor que adora colocar questão de banca lá, questão de banca de concurso, questão da FGV, né, que é a banca, pelo menos até agora, da OAB. Então, assim, faça questões, procure entender o caso concreto, porque já faça da sua faculdade um período preparatório para a OAB, já que você quer, o foco seria advogar, então faça do seu período aí de estudo um preparatório para a OAB,
Você vai chegar lá muito mais preparado. Ah, mas por que você tá falando isso, querida? Porque ninguém me falou. Era uma coisa óbvia, eu tinha que saber? Sim. Mas se alguém tivesse me falado, Sara, para tudo que você tá fazendo agora e presta atenção. Que é basicamente o que eu tô falando pra você agora. Dê muita, mas muita importância e prioridade nos 2, 3 primeiros anos de faculdade. Principalmente na parte de introdução das matérias. Principalmente aquelas partes principiológicas. Senta, estuda, revisa, faça questões, porque você já vai se preparando para a OAB. Gente, eu deixei para me preparar para a OAB no último ano, praticamente 4 meses antes de eu fazer a prova. E não é assim, 5 anos em 80 questões, sério. Então, assim, tenha um foco, tenha um objetivo. Se o seu objetivo é passar na OAB, filha, vai com gosto, assim, senta a bunda na cadeira, passa a hora estudando ali, faça questões, porque é isso que vai salvar a tua pele. Já em relação ao TCC, faça o seu TCC. Não pague pra ninguém fazer, porque é a pior besteira do mundo. Quando eu fui fazer meu TCC, a parte de planejamento eu sentei e chorei mais um pouco, me recuperei e fui pesquisar. Gente, tem tem um canal no YouTube, o TCC Sem Drama. Gente, aquilo me salvou, sério. Me deu uma segurança tão grande pra fazer o meu TCC. Eu escolhi um tema que depois eu descobri que tava super difícil. Se vocês não prestaram atenção, eu estou te dizendo agora. Tava tendo comercial ali na minha musiquinha. Enfim, eu me senti muito segura de apresentar o TCC porque eu sabia do que eu tava fazendo, do que eu tava falando, porque foi eu que pesquisei, eu que passei por muitos ali percalços que eu batia numa tecla e não era, ia lá, tentava ver outro autor que falasse conforme aquilo que eu tava, a minha linha de raciocínio, tive que mudar muita coisa porque não era aquilo que eu estava pensando. Então, assim, na hora de apresentar, basicamente o que eu apresentei, a linha cronológica que eu apresentei, da metodologia de pesquisa, dos problemas, enfim, depois eu faço um vídeo específico falando sobre como eu apresentei meu TCC. Mas a minha apresentação teve a nota máxima. Eu só não tive nota máxima no TCC inteiro por conta de quê? A BNT, minha gente, sério. A BNT é uma obra, assim, que não é de Deus. Enfim, mas a apresentação em si é o bicho de 7 cabeças, né, de muitas pessoas passam mal. Eu sempre tive facilidade em falar em público, então eu não tive amarras pra me soltar, entendeu? Tipo assim, eu já tava livre, leve e solta ali apresentando, eram professoras minhas que eu já conhecia. Então, assim, eu me senti muito à vontade, minha mãe tava lá, meu marido tava lá. Por mais que para muitas pessoas a família seja pressão, a minha família me ajudou muito. Por quê? Porque foram as minhas bases. E se você tiver uma base, um apoio, né? Por mais que eu tenha apresentado no dia anterior, meu marido dormiu com a apresentação. Ele tava lá, ficou assim, super de ouvido em pé na hora que eu tava realmente apresentando. E a adrenalina, no meu caso, me ajuda, sabe? Então, assim, pra cantar, pra falar, fazer qualquer coisa, a adrenalina, assim, é minha... Enfim, né? Me salva. E eu vou terminar o vídeo por aqui. Tá muito longo, já sei disso. Obrigada por você que ficou até o final, porque talvez o assunto podia estar interessante pra você. Então, vou pedir pra você deixar o seu like, curte, tá, gente? Por favor, curte esse vídeo, deixa o likezinho aí. Se inscreva no canal pra me ajudar, tá? Se você gostou desse conteúdo, tem alguém que precisa ouvir um pouquinho desses conselhos, compartilha, tá? Ativa o sininho de notificação se você já é inscrito e não ativou, ou se você tá se inscrevendo agora, então já ativa o sininho, não sei em que lado que tá, mas ele tá em algum lado por aqui, por baixo da tela. E não deixa de acompanhar, que agora eu quero fazer conteúdos sempre diferentes pra vocês. E mais uma vez, gente, acredita em você, você pode muito, basta você acreditar e confiar. Não achar que você pode tudo sozinho, mas peça ajuda pra alguém, principalmente pra Deus, porque Ele pode te ajudar, né? E se eu estou aqui hoje
Que se eu consegui fazer tudo que eu consegui, foi mérito meu? Ah, foi mérito meu porque foi eu que fiz. Mas eu tive muitas orações, eu pedi pra Deus muitas coisas. Deus estava comigo o tempo todo, a minha família estava comigo o tempo todo, amigos. Então assim, você não está sozinho. Por mais que você ache que está sozinho, não tem ninguém do seu lado, Deus está com você. Quer companhia melhor que essa? Gente, então até a próxima. Beijos. Fiquem com Deus.